Olá, sejam bem-vindos ao Mimo. Este é o espaço mais interativo do nosso museu, é a nossa oficina do olhar. É um espaço que pretende que o visitante possa usufruir de várias experiências. Temos um conjunto de objetos, de brinquedos ópticos, de experiências cognitivas, sensoriais, que podem explorar. Podemos começar aqui pela primeira parte. O espaço está dividido em vários setores. Nesta primeira parte poderão usufruir de uma experiência mais científica. Tudo o que gira à nossa volta é o nosso espectro eletromagnético. Por exemplo, a ideia é o visitante conseguir compreender o que está à nossa volta, o que é visível e o que não é visível para nós. Ao clicar ou tocar no botão, é acionado a explicação, o físico que inventou, o que contribuiu a nível da química e da física, e nomeadamente também da medicina. Portanto, faz um apanhado de um conjunto de explicações. O nosso manequim que fala da radiação ultravioleta também. Temos também o espectro visível aqui patente no disco de Newton, que o conjunto das cores primárias, as cores do nosso arco-íris, elas, ao circularem numa constante, conseguimos perceber que apenas torna-se nítido uma única, portanto, o conjunto das 7 cores funde-se numa única, que é a branca. Temos também uma experiência muito engraçada que podem fazer com um telemóvel, virando a câmara do telemóvel para o comando, vamos conseguir captar a radiação infravermelha. Nós humanos não temos essa capacidade. Através dessa experiência consegue-se fazer, é uma experiência muito interessante e também um truque para perceber se o telecomando de casa está bom ou está avariado. Mais um conjunto, portanto, é um espaço que o visitante tem a oportunidade de ler. Os mais pequeninos normalmente não despertam tanto para esta curiosidade, até porque o interessante deste módulo, deste conjunto, é a leitura, é a explicação, mas todo este processo mais abaixo e que normalmente está à zona dos olhos deles, eles gostam de explorar, mexer e tudo é possível com o acompanhamento de um adulto. Depois passamos para uma parte que aí sim os mais novos acham muito interessante e os mais velhos também. Nós, curiosamente, temos experiências aqui com serviço educativo também feito, direcionado para adultos, e normalmente as sombras é sempre um espetáculo que todos gostam de ver. O que é que nós gostamos de mostrar? E porquê o teatro de sombras aqui? Nós na reserva visitável já fizemos esse apanhado. Porquê? Porque o teatro de sombras é quase os primórdios do cinema. Podemos fazer um paralelismo entre teatro de sombras e cinema. Porquê? Porque para ambos temos a tela, a luz, que é bastante importante, e é o primeiro momento que reúne um conjunto de pessoas para assistir a um espetáculo de imagens. Elas são imagens paradas, mas que ganham a vida com a manipulação de quem as manipula. E aqui o que é interessante? Fazer a experiência, o visitante é convidado a entrar e fazer a experiência das sombras. Habitualmente, nós aqui gostamos de falar da questão do opaco e do translúcido, porque de facto, quando a luz, e eu agora vou aqui fazer uma experiência, quando a luz passa por um corpo opaco, a sombra é escura, é mais preta ou mais cinzenta. Mas reparem no olho da foca. A foca tem um olho azul. Porquê? Porque é utilizado um papel translúcido. Permite a passagem da luz transparente ou translúcido. Portanto, e nós aqui no Serviço Educativo contando histórias, incentivamos também a que façam a experiência com as próprias mãos, a sombra, a própria mão da sombra também, é muito interessante. Portanto, é um espaço bastante interativo. Depois podemos passar para esta questão das imagens naturais e refletidas. Os espelhos. Para que é que serve um espelho? Um espelho reflete uma imagem.
Depois, a forma como o espelho se apresenta ou o próprio formato do espelho vai fazer com que a imagem seja alterada. Por exemplo, neste caso, estamos perante 3 espelhos com um formato quadrangular e nós conseguimos perceber que, mediante a posição de uma forma, nós conseguimos ver refletido no espelho 4 vezes essa sombra, porque ela reflete sempre sobre ela, faz o reflexo uns com os outros. Também é uma experiência muito interessante. Este é um formato triangular, faz aqui quase uma imagem daqueles calendoscópios que nós usamos e espreitamos, muito interessante, porque parece que a imagem ganha movimento, sem o ganhar, tem a ver realmente com o corte e com a posição dos espelhos uns sobre os outros. Este é um espelho que nós aqui convidamos o visitante a se colocar mesmo de frente dele, porque de facto o nosso corpo altera, porque este espelho não é simpático, este espelho diminui-nos e aumenta-nos. Portanto, mas acaba por ser engraçado. Este outro é um espelho também muito interessante, porque tal como a imagem indica, ele torna a imagem indefinida. Colocando os pés, com o formato que temos 2 espelhos muito simples, um de frente ao outro, e ao colocarmos assim, vamos ver a nossa imagem muito repetida de um lado e do outro. Também é uma experiência muito engraçada. O visitante aqui tenta sempre captar a melhor fotografia. Não é fácil, mas consegue-o. Bastante interessante para virem explorar. Agora, vamos aqui começar a entrar nas imagens. Estamos perante um quiosque multimédia que nos permite, temos uma câmara, porquê? Porque também nos permite uma segunda atitude do equipamento. Portanto, anamorfoses são imagens deformadas, são imagens que nós olhamos para ela e não conseguimos identificar o que está lá. Peço para tentarem descobrir o que é que está aqui e, de facto, a imagem é estranha. Vimos um azul, vimos um vermelho, mas é difícil, a imagem está estranha, está deformada. Ao colocar um espelho cilíndrico junto à imagem, ela é imediatamente refletida no espelho e aí sim, mediante a nossa posição, por vezes temos que nos afastar ou aproximar um pouco mais, conseguimos ver exatamente o que está lá. É uma senhora de idade, ok? O avental, o cabelo da senhora e aqui temos um terço e uma bengala. A ideia deste módulo é também que o visitante possa, através da câmara, que é acionada, nós conseguimos ver a nossa imagem e depois a ideia é colocando o espelho ou não, ou depois tentando fazer um espelho em casa, porque têm a oportunidade de carregar e levarem para casa uma imagem que apresenta-se deformada e uma imagem que depois se apresenta formada, a imagem real, com uma fotografia. Isto é uma coisa muito fácil de fazer em casa, até com um rolo de papel higiênico e depois com um papel espelhado, faz muito facilmente um espelho com um formato cilíndrico. Agora vamos entrar aqui no início dos nossos brinquedos ópticos, que acaba por ser o ex-libris desta sala. Porque as pessoas entram e não percebem porque é que acontece assim. E tudo está explicado e tudo tem de facto a ver com a forma como nós recebemos a imagem, a forma como os nossos olhos recebem a imagem. Uma curiosidade interessante que eu gostava de vos desafiar a pensar comigo. Nós conseguimos ver porquê? Por norma, todos respondemos da mesma maneira, porque temos olhos, mas de facto não são o principal fator. Os olhos são o órgão do nosso corpo que permite captar a imagem, como uma máquina fotográfica que está sempre a captar e a levar a imagem ao nosso cérebro. E lá é que tudo acontece. O principal fator para conseguirmos ver é de facto a luz, porque sem a ausência de luz não há imagem, não há ideia de imagem. Temos o nosso anortoscópio. No mundo do cinema temos um conjunto de objetos com nomes estranhos,
zootrópio, fanaquitiscópio, praxinoscópio, taumatrópio. Temos um conjunto de objetos que foram, final do século XVIII, princípio do século XIX, desenvolvidos para até os cientistas conseguirem efetivamente perceber como é que se chega, como é que se recebe e porque é que se vê daquela maneira quando nos é apresentado. Vamos dar início. Nós temos aqui o simpático Mickey, embora esteja desformada, é uma imagem que está desformada, torna-se nítido porque conhecemos, até pela cor, ok? Quando é visto desta maneira, através das 4 ranhuras, há um disco que vai girar para o lado direito, o de trás para o lado esquerdo, e ao rodar e ao observar, nós vamos conseguir ver o Mickey muito bem formado. Conseguimos ver o Mickey tal como nós o conhecemos. E começa aqui este mundo fantástico das imagens. Neste caso não há movimento. Vamos passar para a segunda parte da nossa sala. E aqui eu se calhar começava por vos explicar primeiro um brinquedo óptico muito simples que tem o nome de taumatrópio. Eu vou buscar, até porque é a partir desta explicação que nós começamos a perceber esta questão do porquê que estamos a ver assim. Este é o logotipo do Mimo. Todos já o devem conhecer, portanto, o logotipo. Nós temos aqui como base para explicar e para as pessoas que não o conhecem perceber como é que é a composição do logotipo do Mimo. E na minha mão eu tenho então um brinquedo óptico muito simples, designado por taumatrópio. O taumatrópio veio explicar aquilo que no início se pensava que era a persistência retiniana que fazia, ou seja, nós ao piscar o olho, a imagem, temos luz, as imagens entram pelos nossos olhos e elas vão ficar armazenadas milésimas de segundos. É um processo muito rápido, quase não o conseguimos contabilizar. Ele veio explicar que, para além, aquilo que se pensava que era a persistência retiniana, veio mais tarde comprovar-se que o nome correto é a memória visual. É a memória que nós retemos do que vimos. Portanto, o taumatrópio é um brinquedo óptico que é feito do formato de papel. Nós temos ali outros que depois, quando vierem nos visitar, podem experimentar. Ele pode ser feito de vários formatos. O que é que temos? Temos o nosso logotipo, como eu vos mostrei, repartido. Num primeiro papel é colocado esta parte e as letras maiores, Mimo. Na segunda parte está a rodinha e as letras mais pequenas que designam o nosso Mimo, que é o Museu da Imagem em Movimento. O que é que acontece? Não estão juntos, temos 2 imagens. Uma imagem, 2 imagens. Ao rodar, vamos todos começar a ver uma terceira imagem que não existe. Porque reparem, todos estão a ver o logotipo todo junto. Portanto, uma imagem, 2 imagens. Elas não estão juntas, mas ao rodar, o que é que vai acontecer no nosso cérebro? Vai haver a ilusão de uma terceira imagem que não está cá. E isto é o maravilhoso mundo do cinema. Quando nos é mostrada a película de cinema, tenho ali, posso-vos mostrar, quando nos é mostrada a película e quando a película roda, o que é que ela tem? Ela tem um conjunto de imagens separadas e tem um corte entre elas. E aqui há movimento, porque são pelo menos 24. Esta história dos 24 também pode ir de 21 a 24 a 26. Tem a ver também com a película. Mas para haver a ideia, a ilusão do movimento, é isto que nós temos que ter. Portanto, roda a uma velocidade de pelo menos cerca de 24 imagens por segundo e surte a ilusão do movimento. Okay? Podemos continuar agora com os brinquedos ópticos que levam realmente a esta ideia do movimento. Posso começar aqui pelo praxinoscópio. Na reserva visitável, se tiveram a oportunidade de ver a nossa visita já da reserva visitável, existe um conjunto de objetos, brinquedos ópticos que estão colocados numa vitrine. São os primórdios dos brinquedos ópticos.
Todos estes foram réplicas feitas para poderem ser manuseadas, mexidas com tranquilidade, para usufruir e, de facto, olharmos e conseguirmos perceber porque é que funciona assim. O praxinoscópio funciona com uma tira, uma imagem de uma tira, que é o nosso coelho, a nossa mascote, o mimoso, colocado, desenhado em várias... É uma imagem sequencial, há uma sequência de movimentos. Ao rodarmos, o que é que nós vamos ter a percepção? Olhando para o reflexo do espelho, nós vamos ver o nosso mimoso a saltar, alegre e feliz, por este prado. Portanto, é fantástico, porque de facto a imagem está parada, é uma tira, mas surte-nos a nós a ilusão real do movimento. Ele está a mexer, ele está a saltar. Este é muito interessante, os miúdos descobrem sempre que também anda ao contrário. E, de facto, também anda ao contrário. Este. Posso-vos mostrar um outro, também bastante interessante. Este, ao olharmos para ele, só o conseguimos ver desta maneira. Mas o zootrópio, que temos aqui, o zootrópio é também um brinquedo óptico. Eu gosto sobretudo deste porque os miúdos e os graúdos veem-nos nós a tirar, porque isto, as pessoas às vezes desconfiam, parece que há aqui truques, mas não, isto é tudo muito natural. Portanto, o que é que temos? Uma fita, uma tira sequencial do movimento de um passarinho que vai colocar o ovo vai eclodir e vai nascer outro passarinho. Portanto, é a vida, é o ciclo da vida do ovo. O que é que eu aqui gosto de mostrar? Eu gosto de pedir... Nós gostamos de pedir aos nossos visitantes que olhem das duas maneiras. Quando olhamos por cima, nós conseguimos ver o azul e o amarelo, mas nós perdemos a percepção do que é que está lá. Não conseguimos. A única coisa que nós conseguimos identificar é um azul e um amarelo. Não percebemos que é um pássaro. Quando nos baixamos e quando é-nos pedido para espreitar, aí sim nós vamos ver o tal movimento real. O pássaro mexe. E nós temos a noção exata do movimento. Movimento esse que é uma ilusão. Porque é que acontece a mesma pessoa olhar para o mesmo objeto e ver de duas maneiras? Ora, lá está. Nós, quando espreitamos, só conseguimos ver ao passar os olhos nesta ranhura. Portanto, há um ver, não ver constante. Há uma quebra entre cada imagem e é isso que surte a ilusão do movimento. Tal como os flipbooks, vocês também provavelmente conhecem o flipbook, que é aqueles livros animados que têm o quê? Um conjunto de fotografias que, ao ser folheado com rapidez, nós também vamos conseguir perceber que mexe. Todas estas experiências podem ser aqui vividas. Temos outros, temos o zootrópio igual ao que vos mostrei, mas numa posição vertical. A ideia é a mesma. Este anda um bocadinho teimoso, portanto nós vamos rodá-lo manualmente. E aqui também temos esta hipótese. Olhando a imagem dentro, conseguimos ver o nosso coelho mimoso a tocar uma concertina e tem umas cenouras que o acompanham na dança. Ao olharmos assim, perdemos a noção do que está lá. Ao espreitarmos e focarmos o nosso olhar no objeto, conseguimos ver a nossa mascota a tocar a concertina e as duas cenouras a dançarem. Outras experiências que temos cá, temos as imagens interessantes, aquelas imagens que também provocam em nós, exige de nós alguma concentração e provoca em nós um certo espanto. Esta é uma das mais conhecidas. Portanto, nós temos um fundo branco e um fundo preto. Quando nos concentramos no fundo branco, o que nós vamos ver é uma vela. E quando nos concentramos no fundo preto, o que vamos ver são dois rostos a olharem de forma lateral um para o outro. Julgo que conseguem perceber isso. Esta também é muito gira. Eu brinco muito com esta, porque consegue-se dividir um grupo. Porque, de repente, um grupo só vê um coelho e o outro grupo só vê um pato. E, de facto, eles estão cá. Um de cada vez.
Ou focamos e conseguimos ver o pato, o bico, a cabeça do pato, pescoço e olho. Ou o coelho, as orelhas do coelho, ou o focinho do coelho e o olho do coelho. Muito interessante. Todas estas experiências nós convidamos sempre os nossos participantes. Temos também um banco de imagens, também uma exploração, uma coisa gira de fazer individualmente ou em família. Por exemplo, temos vários. A ideia é, o visitante pega, lê as regras, o que se pretende. Neste caso é uma família do general e é pedido para encontrar 9 membros da família. 9 membros. Nós olhamos a imagem e de repente vimos o general, grande, cabeça do general, depois vimos mais um membro, depois aqui pela imagem toda há uns mais escondidos. Vou só mostrar mais um. Há aqui um rosto escondido, portanto mais um membro, mais um. E aqui? E fica o desafio para virem cá descobrir, porque há de facto 9. É um banco de imagens. Mais, o que é que eu vos posso? Aqui também tem os fanaquitiscópios, também é muito idêntico ao zootrópio e ao tomatrópio. O fanaquitiscópio o que tem é um disco, lá está, com imagens sequenciais, portanto há uma sequência do movimento, colocados aqui a luz, lá está, porque sem a luz não conseguimos, são ativados os brinquedos ópticos desta maneira e pede-se, nós aqui temos vários níveis, até para os mais pequenos, mas também temos o banquinho sempre que permite todos serem vistos. E o desafio é o visitante chegar, espreitar e perceber o que está lá dentro. É muito interessante também. Para terminar, quero também apresentar-vos um filme 3D, muito interessante, demora cerca de 2 minutos e faz uma explicação espetacular do funcionamento do nosso olho, porque o nosso olho, uma das curiosidades interessantes é que ele capta a imagem como a máquina fotográfica, ao contrário, depois é no cérebro que tudo acontece. Aproveito também para vos apresentar o nosso filme. Uma vez que o Castelo de Leiria se encontra fechado e ainda por um período longo, pelo menos mais 1 ano e meio, aproveitamos pela proximidade e porque muitos visitantes, quando vêm a Leiria, o que recorrem primeiro é o castelo, têm ficado muito tristes porque não o podem visitar. O Mimo acabou por ter a oportunidade dos visitantes, através de uma visita virtual 3D, muito bem conseguida. O visitante está aqui durante cerca de 4 minutos e meio e consegue fazer uma visita virtual indo mesmo aos espaços no interior do castelo, como se estivesse lá. Portanto, bastante interessante. Eu espero que tenham gostado. Esta sala tem muito mais para descobrir. Não só esta sala, todo o museu. Convido-vos a visitar-nos assim que for possível, porque nós estamos ansiosos pela vossa visita. Obrigada e até uma próxima.